Boa tarde a todos. É muito bom tê-los aqui de novo na nossa casa, né? Para mais um pouquinho de aprendizado. Então, nós vamos iniciando os nossos trabalhos de hoje. A palestra hoje será realizada pelo nosso irmão José Roberto. O tema é Minutos com Chico Xavier, o livro Você é o Jardineiro de Sua Vida. E que todos nós possamos aprender bastante tudo aquilo que for dito e principalmente colocar em prática, né? Então nós vamos agora fazendo a nossa prece inicial, cerrando os nossos olhos do corpo físico, procurando buscar essa paz interior que essa casa nos oferece a todos os momentos em que estamos aqui. Vamos agradecendo os nossos queridos irmãos da espiritualidade, que desde muito antes estavam aqui preparando o ambiente para a gente, que todos possam ser envolvidos, abençoados, amparados e protegidos. E que assim, com essa paz, com esse envolvimento, nós possamos ouvir com bastante atenção a palestra, as palavras, né, do nosso irmão José Roberto. Antes dele começar a falar, eu gostaria de lembrar que essa semana reiniciam os cursos, né, de doutrina aqui na casa. E lembrar também da campanha do quilo, né, para quem puder trazer para nós os alimentos não perecíveis, né? Nós sempre recebemos com muito grado. Já foi dito aqui, mas vale lembrar, as outras doações, como roupas, sapatos, coisas para o bazar, por enquanto estão suspensas, porque nós não temos onde armazenar. Então, se vocês puderem encaminhar para outro lugar, nós agradecemos, tá bom? Muito obrigada. Seja feliz. Obrigado. Boa tarde a todos, companheiros, amigos, irmãos, aqueles que aqui se encontram, aqueles que se encontram também nos assistindo pela internet. E é sempre uma alegria, uma satisfação quando nós podemos falar do Evangelho de Jesus. E justamente todos esses temas, eles são baseados nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Como nós sempre falamos, né, a doutrina espírita não é uma escada que leva à salvação, mas é um túnel que tem uma luz no final, onde nós podemos ver essa luz e nós podemos ir ao encontro dela. E é uma doutrina que responde todas as nossas dúvidas. Não existe dogmas. Portanto, a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina essencialmente voltada para o nosso lado moral, que é a única forma que nós podemos progredir espiritualmente e que nós podemos alçar outras esferas, porque nós somos criados simples e sem conhecimento. E durante essa jornada toda nós vamos adquirindo esses conhecimentos. O tema de hoje, o nosso querido José Carlos de Luca, ele tira de uma passagem do nosso lar. Então ele fala que nós somos o jardineiro da nossa vida. E o que é um jardim, né? O que é um jardim? Se nós temos um terreno e nós não cuidamos desse terreno, esse terreno ele vai ser atacado por pragas, por ervas daninhas, ele fica largado. Agora, se nós cuidarmos desse terreno, se nós fazermos desse terreno uma coisa bonita, plantarmos flores, espécies bonitas, livres das pragas principalmente, né? Esse jardim vai ser uma coisa bonita. E é isso, é um jardim. E ele compara a nossa existência como um jardim. Que nós temos que ter esse cuidado necessário com essa nossa existência, com essa nossa jornada encarnatória, que é um prêmio que nós recebemos do Criador, essa encarnação, porque é através dela que nós podemos progredir. Se nós ficarmos na espiritualidade sempre, não haverá progresso, haverá aprendizado. Mas a prova realmente é aqui. Por isso, isso é um planeta de provas e expiações. Estamos mudando, estamos progredindo, estamos transformando esse planeta e todas essas informações que nós temos,
E a nossa companheira Renata, numa das suas palestras passadas, a Lida também, falou, né, expôs aquelas profecias maias, que são coisas bonitas, não são coisas terríveis. Era de transformação. E essa era de transformação, ela vai acontecer, já está acontecendo, e agora de uma forma muito mais acelerada. Porque nós pensamos o seguinte: poxa vida, o nosso tempo está passando tão rápido. Não é? É que a energia da Terra, a vibração da Terra, combinada com a nossa energia também, faz com que o nosso tempo pareça muito mais rápido, ou seja, escoa muito mais rápido. E isso é o que acontece, porque o tempo é relativo. Para a espiritualidade, esse tempo que nós temos aqui é muito relativo, porque isso vale para nós, que estamos aqui no planeta Terra. Mas voltando ao nosso tema, é importante narrar um pouquinho aqui do que o Lísias fala para o André Luiz no Nosso Lar, né, no livro Nosso Lar. Ele diz o seguinte, que o amor é o alimento das almas, que as almas em si se nutrem de amor. Olha que ensinamento maravilhoso. Isso não é ensinamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Isso que ele, já naquela ocasião, Jesus calou a boca dos saduceus e deu o maior ensinamento para os fariseus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem todas as leis e todas as profecias. Pronto, acabou. Então, o amor é aquilo que move, que nos movimenta, é aquilo que nos faz melhorar, é aquilo que nos faz sentir a necessidade da nossa transformação moral. Porque sem o amor verdadeiro não é posse. O amor verdadeiro é aquele é um desapego, não é ter, é ter. Então esse é o amor verdadeiro. Ainda diz Lísias André Luiz, a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Não é isso mesmo? Nós não nos percebemos que a vida aqui nesse planeta, ela se equilibra no amor. Ora, por que nós estamos aqui reunidos? Por alguma razão. Não é por amor? Não é por amor ao nosso Criador? Não é por amor a Jesus? Não é por amor a nós mesmos, porque nós queremos nos melhorar? Nós queremos nos melhorar, então nós nos amamos. Nós temos que nos querer bem. Diz ainda, almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se uns aos outros, se amparando mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros e companheiras, as criaturas menos fortes costumam sucumbir em meio à jornada, porque nem só de pão vive o homem. E não fala do amor do casal, não fala do amor, aquele amor filial, fala do amor entre nós. Ora, nós estamos aqui para nos ajudar, para nos dar as mãos. A Leda sempre cita nas suas palestras o exemplo daquele feixe de graveto. Se é um gravetinho único, você quebra, você dobra. Mas se você junta um feixe de graveto, você não dobra. Né? Você não dobra. Ainda prossegue, quando nos unimos, aqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. E não é assim? E não é assim mesmo? Quando nós estamos juntos com aquelas pessoas que nós amamos, que queremos bem, aqueles amigos, aqueles seres que aqui estão encarnados, que nós já tivemos a oportunidade de ter experiências em encarnações passadas, que nós já nos encontramos na espiritualidade, que nós fizemos o nosso planejamento encarnatório junto com eles, participamos dos responsáveis pela nossa encarnação, junto com o Ministério da Reencarnação, nós estivemos com eles. E com eles nós discutimos o que podemos fazer, o que podemos suportar, o que podemos executar para melhorar a nossa situação em forma de progresso. E nós nos comprometemos.
Ora, é o nosso desejo, e com você também. Então, com certeza, iremos juntos, né? Isso seria maravilhoso, e vai ser mesmo, né? Mas é isso, né? Nós temos esse comprometimento, né? Essa cumplicidade que nós adquirimos no plano espiritual para chegar aqui e executar essa nossa tarefa. Ora, se nós estamos aqui reunidos, alguma razão existe, o acaso não existe, nós estamos aqui por uma questão de planejamento, de desejo próprio que nós tivemos na espiritualidade, né? E diz ainda, né? Os pensamentos se entrelaçam, formam núcleos de força viva através dos quais cada um recebe o seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. Por que ele fala de sofrimento? Gente, nós estamos aqui como... Vou citar a Leda várias vezes aqui. Nós estamos aqui com uma varinha de pescar e uma latinha de minhoca. Não é verdade? Nós não trazemos uma varinha de pescar, uma latinha de minhoca. Nós estamos aqui com uma finalidade. Cada um de nós temos o nosso propósito. Cada um de nós temos que passar por determinadas situações. Se por merecimento que nós tivermos, essas situações serão amenizadas, não sabemos, mas vamos criar esse merecimento. Vamos trabalhar para isso. Vamos fazer com que naquela contabilidade o crédito comece a crescer um pouquinho, porque nosso débito é grande. É grande, nós já tivemos N encarnações. Nós somos espíritos que tivemos essas encarnações, através delas, nós cometemos erros e acertos. E esses erros estão aqui para serem corrigidos, para serem compensados. Como ensina o Livro dos Espíritos, não adianta não fazer o mal. Você tem que fazer o bem. Você tem que fazer o bem para compensar aquele mal que já existiu. Dessa forma, nós vamos atingir um ponto de equilíbrio. E nesse momento, nós estaremos já caminhando para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração é onde o bem suplanta o mal. Hoje aqui, nós temos um mundo de provas e expiações. Onde há provas, onde há expiações, existe um mal inevitavelmente. E o mal suplanta o bem. Se bem que hoje nós temos uma situação muito diferente. Nós vamos analisar os fatos, comparar com 20 anos atrás. Nós vemos hoje que existem pessoas muito bem intencionadas, a maioria é que a minoria faz barulho, né? A espiritualidade nos diz que apenas 3 a 5% dos espíritos aqui encarnados, eles são maus. São maus no sentido da palavra, como não têm conhecimento, ainda permanecem nesse estado de não fazer o bem, de não reconhecer o bem. Agora a gente calcula 5% de 7 bilhões de almas aqui encarnadas. É gente. É bastante. Mas nós temos a maioria. Nós temos a maioria em todos os países, todos os lugares do mundo, todos os recantos, e principalmente nesse nosso país aqui, o Brasil, né, que é a pátria do Evangelho, que nós temos essa felicidade de ter a prática em larga escala da doutrina espírita, a divulgação dos ensinamentos de Jesus, a divulgação dos ensinamentos da espiritualidade superior através das obras do Chico, do Divaldo, da Ivone do Amaral Pereira, do Bacelli e tantos outros. Aqui seríamos injustos aqui, mas estamos citando já o Chico em primeiro lugar, porque ele é fora de qualquer competição, né? Então, falamos do Chico em primeiro lugar, né? Aqui é o celeiro do mundo, esse é o país. É nesse sentido. Por isso nós temos que ter muita determinação, muita confiança e muita fé. E ter a certeza de que nós estamos caminhando para um mundo melhor. Não se incomodem com essas propagandas negativas que a mídia está veiculando. Esqueçam disso. São casos isolados, é um carro roubado, é um crime aqui, é outro lá. São coisas isoladas, mas que nos deixam assim, muito preocupados se nós formos nos ater àquilo. Então vamos deixar um pouquinho aquilo de lado, né?
Muito bem. Diz ainda, cada criatura viverá o que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrerá o dano. Então nós não temos que enaltecer a tristeza, não. Porque a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente consoladora, é o consolador prometido que Jesus já preconizou quando estava se despedindo dos apóstolos, naquele momento da sua aparição, que era a aparição tangível, que ele estava já se despedindo. Ele falou, eu vou, mas eu deixarei, vos enviarei o Consolador prometido. E o Consolador prometido está aí, é o Espiritismo. Tanto assim, abrir os nossos olhos. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, a quarta parte, que se chama de quarto livro, ali é só esperanças e consolações. Então, quando nós estamos assim, sabe, um pouquinho com farol baixo, acontece, né? Nós estamos vivendo, nós estamos encarnados, né? Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outras esferas. Então, nós somos espíritos imperfeitos. E nós temos que nos melhorar. Mas quando nós estamos assim, com, às vezes, um pouquinho chateado com alguma coisa, pega o Livro dos Espíritos, quarto livro, leia, Esperanças e Consolações. Ali nós vamos encontrar todas as respostas necessárias para as nossas dúvidas, né? E aí diz ainda, Ulisses, para o André Luiz, somos o jardineiro da nossa própria vida. E somos o jardineiro da nossa própria vida, realmente. É aquilo que nós fazemos. O que nós cultivamos, nós vamos receber em troca. E a proposta, falando no Livro dos Espíritos, na questão 843 do Livro dos Espíritos, fala do livre-arbítrio. E nós, para que possamos agir, nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer. Então, voltando ao tema, quem enaltece, né, quem se oferece à tristeza, né, vai ficar na tristeza. Não vai sair dela. Então está cultivando a tristeza. Tem, ai meu Deus do céu, como eu sofro. Ai, porque meu filho faz isso. Ai, meu marido, ai, não sei o quê. Minha mulher gasta muito cartão de crédito, ai, não sei o quê, assim por diante, entendeu? Então, não adianta, nós temos... não é necessário, isso não gasta, não, ela é bem comedida. Mas é um exemplo só, né? Mas assim, quem fica nessa daí vai cultivar sempre a tristeza. E quem enaltece a enfermidade? Nós temos que enaltecer a saúde. A enfermidade, nós não somos doentes, nós estamos enfermos, temporariamente. Porque a enfermidade é isso que ocorre, é uma coisa que ocorre. O nosso organismo físico, ele é suscetível aos ataques das intempéries, das bactérias, etc, etc. Isso vai ocorrer. Um exemplo maior é o Chico. O Chico enfrentou situações dificílimas. O Chico tinha problema de coluna. E aí, quando nós estamos com uma dorzinha na perna do ciático, né? Ai, não consegui dormir. O Chico também não dormia, mas ele ia lá no centro, ia atender as pessoas, aquela fila enorme de pessoas, que ele atendia e que ele favorecia, não só espiritualmente, não só com alimento espiritual, mas materialmente, aquelas pessoas necessitadas. O Chico passou por uma cirurgia. Foi aconselhado a procurar na época uma cirurgia espiritual. Falou, não, os médicos da terra são enviados de Deus, são enviados do alto. Eles são destinados para nos atender. E fez uma espiritual, mas ele fez uma cirurgia também, ele entrou na faca. Como tantos nós aqui já entramos, né? Por algumas vezes. Se isso está na nossa zona de remorso, se está no nosso traçado kármico, gente, vai acontecer, não tem conversa. O que nós temos que fazer é ter a confiança de que isso vai ser superado. Ora, a encarnação é uma bênção, a encarnação é um presente de Deus, a vida é um presente de Deus, é um presente do Criador e nós temos que aproveitar até a última gota.
até a última gota. Por isso que quando alguém está numa situação até terminal, não se deve abreviar a sua passagem, tem que ficar até o final. Não tem crianças que nascem e ficam minutos para cumprir aquele tempo que aqui necessitavam estar. Porque já deixaram de cumprir naquela oportunidade, quando desencarnaram. E assim é. O que nós temos que entender, sempre, quando atiramos a semente ao nosso caminho, é a lei da ação e reação. Isso é o princípio básico. É o princípio básico da doutrina espírita. É aquilo que explica quase que tudo. Toda ação tem uma reação. Isso o Isaac Newton já explicou no século XVII, né, quando ele explicou a lei da física. Né, e aí, então, os espíritos nem tinham trazido para o Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, em 1876. Ali veio a explicação, então, à luz da doutrina espírita, uma coisa que já, muitas coisas já são explicadas pelas leis da física. Muitas coisas são explicadas pelas leis da física. Então, tudo que nós fazemos, nós vamos colher de volta. Se nós fazemos o bem, nós vamos ter o bem também. Se nós não fizermos o bem e prejudicarmos outras pessoas, nós estamos criando um débito. E aquilo não fica assim. Se existe a lei da ação e reação, nós vamos também ter que colher, sofrer as mesmas consequências daquilo que nós fizemos aquela pessoa sofrer, ou aquela criatura sofrer. Então, a lei da ação e reação é uma coisa que inexorável. Isso acontece e não tem como evitar. O Zé Carlos de Luca, ele fala o seguinte, de maneira muito sábia, né, que para avaliarmos o nosso futuro, nós temos que saber que sementes que atiramos no caminho, né? Aí nós podemos avaliar nosso futuro. Ele diz que ele fala sabiamente, não adianta você consultar a cartomante, ou ler as cartas do tarô, ou querer que o guia possa ali predizer o futuro, porque isso não vai acontecer nunca. Ninguém sabe, não é permitido. Nenhum guia, nenhum espírito, por mais superior que seja, vai te dizer quais são as etapas que nós temos que passar. Nós é que temos, na nossa consciência, nós temos ali arquivado tudo, e se nós buscarmos ali, nós vamos saber o que vai acontecer conosco, com toda certeza. As possibilidades. O projeto reencarnatório, bem lembrado, Matilde, o projeto reencarnatório é um projeto. O destino não existe. Aquilo escrito em pedra, como preconiza os islâmicos, né, não existe. Aquilo não existe. O destino prefixado, pré-determinado, não existe, senão nós estaríamos contrariando a própria lei da ação e reação. Como é que nós vamos explicar as diferenças? As diferenças físicas, sociais, as diferenças de saúde, as diferenças da própria perfeição do corpo físico. Como é que nós vamos explicar isso? Não tem explicação. É só a lei da ação e reação que vem nos trazer. Então, diz o seguinte, o que nós temos feito? Quais são as nossas ações? Nós temos ficado na ociosidade, o terreno vai se encher de praga, né? Vai se encher de erva daninha, enfim, vai ficar sujo, né? Se nós somos proativos e fazemos coisas boas, esse terreno vai ser ótimo, vai ser florido. Nós estamos preparando um jardim bonito. E esse jardim é o retrato das nossas ações. Como é que nós somos ao nosso lar? Que é o primeiro, a primeira etapa da nossa missão reencarnar. Missão não é bem o caso, mas nosso dever que nós assumimos na espiritualidade. Como é que nós somos? Nós somos ótimos com as outras pessoas, muito cortês e educado com todo mundo. No lar nós tratamos mal o companheiro, a companheira. Como é que nós tratamos nossos filhos?
tratamos com sorrisos as crianças na rua e tratamos mal nossos filhos, não o compreendemos, não o orientamos. Então, como é que nós estamos cuidando desse terreno que é fértil, que precisa ser trabalhado, que é o nosso lar? Como é que nós somos na sociedade? Como é que nós somos? Nós somos aqueles indiferentes? Casa do Caminho tem um trabalho aí que atende famílias carentes. Bom, problema deles, né? Não é problema meu, né? É assim que nós somos? Não é assim. Nós não podemos ser indiferentes. Se Jesus, logo no início aqui, que nós falamos aqui, que o amor é o alimento das almas, se Jesus diz amai-vos uns aos outros, eles são nossos irmãos. Poderia ser nós que estávamos ali. Ou será que nós, se nós tripudiarmos a situação, não podemos estar nessa situação futuramente? Quem é que sabe? Hoje, nós nos negamos a servir, amanhã precisaremos ser servidos. Né? Já estamos sendo servidos, né? Senão fica igual aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Do Evangelho de Lucas, né? Que o Lázaro ficava na porta do rico, e o rico se fartava, ele se vestia de púrpura, holanda, né? Seda, né? E pedia, se fartava, e pedia alguma coisa, ele se negava, só as migalhas jogava para ele, né? Aí quando, segundo essa parábola do Evangelho de Lucas, né? Jesus conta que aí o Lázaro, quando morreu os dois, ou faleceu, desencarnou os dois, né? Mas ela fala, morreu os dois foram ter as alturas. Aí o Lázaro, ele viu o Lázaro sentado à direita do Senhor, de Abraão. Aí falou o seguinte, poxa vida, Lázaro, o rico dizia, me ajuda, que eu estou aqui, não consigo chegar aí. Aí o Senhor disse para ele, olha, esse daqui tem um abismo que separa, quem está aqui não pode ir lá, e quem está de lá não pode vir para cá. Falou, mas manda ele vir molhar meus lábios, que eu sou sedento. Falou, não posso fazer isso. Falou, então mande o Lázaro e até meus irmãos para mostrar para eles o que aconteceu. É o que o Espiritismo está fazendo para a gente, mostra, né? Manda mostrar o que aconteceu. Falou assim, eles já tiveram, Abraão, Moisés, os profetas, não escutou nenhum deles, vai escutar o Lázaro agora? Não vai escutar ninguém. Né? Então é assim. Né? Nós temos que saber que nós não podemos ficar na posição do homem rico e deixar o Lázaro lá se fartando só de migalhinhas. Né? Tá certo? No ambiente de trabalho, isso é uma coisa importante, né? O nosso ambiente de trabalho é onde nós tiramos nosso sustento. O nosso trabalho, nós escolhemos. Mas eu não gosto daquilo que eu faço. Gosta sim. Você que quis ser assim. Você escolheu isso. Mas eu não queria ser caixa de banco. Você escolheu isso. Nós escolhemos isso. O nosso livre-arbítrio, além de que nós nos comprometemos com isso. Tá? E nós temos que fazer bem. Nós temos que fazer isso muito bem. Na questão 928 lá do Livro dos Espíritos, quando fala das profissões, né, os Espíritos esclarecem a Kardec o seguinte, é melhor ser um bom mecânico do que ser um mau advogado. Né? Então nós escolhemos nosso trabalho sim, gente. Não adianta falar, eu sou professor, nossa, escolhi tão errado, agora estou aposentado, ganho uma mixaria. Mas você escolheu, é o teu trabalho, é onde você deveria estar, cada um está no lugar certo, na hora certa. Não tem conversa, né? Diz ainda que nossos pensamentos atingem dimensões imagináveis, né? E que as nossas células são alimentadas pelos nossos pensamentos. Aí é que surgem os vícios da ordem moral e física. Então é aquele caso, pensamos em doença, vamos ficar doentes. Pensamos que tudo vai dar errado mesmo. Né? Quando nós pensamos tudo nesse universo é matéria ou espírito. Matéria ou espírito. O ar é uma matéria rarefeita, nós estamos aqui respirando, não estamos? Se não tivesse essa matéria rarefeita, não existiria a condição de vida, né? Não é verdade? A água, uma matéria liquefeita. Né? A cor é uma matéria modificada, nós estamos enxergando a cor nesse quadro, é uma matéria modificada. Então, tudo é matéria.
E o pensamento é matéria. Quando nós pensamos, nós formamos quadros vivos. Agora, vai lá, eu pensei agora, já acabou. Engano. Ele fica lá. Aquele pensamento que foi externado está lá. Porque é matéria que está lá e fica. Entra em sintonia e plasma, justamente. Entra em sintonia e plasma. Então nós temos que saber aquilo que nós pensamos, aquilo que nós idealizamos. Se nós estamos pensando coisas nobres, acontecerá coisas nobres. Vamos pensar que tudo vai... Não tem o dia que você levanta e fala assim, olha, estou disposto, eu vou fazer tudo dá certo, uma maravilha. Aquilo vai que parece que... já acabei tudo, acabou. Porque deu certo, porque pensou bem. Falei, ai meu Deus do céu, não sei se eu faço isso não vai dar certo. Aí não vai mesmo. Aí não vai dar, né? Não é mesmo? Quando a gente cozinha, faz o alimento, gente, a importância, que vocês não imaginam a importância que tem, né, dos bons pensamentos, da gente estar bem. Aquele alimento é uma coisa maravilhosa, faz bem para a matéria, porque vai ser absorvido assim, de uma forma tranquila, uma forma boa, trazer bem-estar. E se a gente fizer aquilo com raiva, com rancor, aquilo vai fazer mal. Aí precisa, prepara o sorrisal, prepara o engolve, aí que o pessoal vai passar mal no final, porque não vai dar certo, né? Tá certo? Diz o seguinte, diz ele também, assim como existe dependentes químicos, existem os dependentes do pessimismo, né? O pessimismo é uma dependência. Nós criamos dependência com o pessimismo. Gente pessimista, aquele desenho do Hardy, né? Ó céus, ó terra, né? Ó vida, né? Aquela nuvem preta atrás dele, né? Nervosismo é um vício. Exatamente, tem pessoas que se viciam de tal maneira e o comportamento fica de uma maneira horrível, insuportável. A pessoa fica intolerável, ninguém mais quer aquela pessoa no meio. Ficam torcendo, ai meu Deus do céu, tomara que esse camarada não venha hoje aqui, porque esse camarada é muito chato, né? Não é verdade? É. Exatamente, porque isso daí, na verdade, é um vício, vai se tornando, né? Vai se tornando um vício tão grande, tão grande, tão grande, que não tem mais como se livrar. É crônico, não é verdade? Então, fala também da queixa, das doenças, né? A pessoa que está sempre falando de doença, né? Então, tem gente que a única doença que não tem é ser hipocondríaco, do resto tem tudo, né? Então, a doença é um vício e somatiza no organismo de forma tal que depois, para se livrar, é muito difícil. Porque o que acontece com o dependente químico? O dependente químico, ele não é isoladamente o dependente. Ele traz espíritos dependentes que se agregam a ele. Aquele alcoólatra, o alcoólatra recebe até a proteção do obsessor para não perder aquela fonte, Aqueles viciados em drogas pesadas, o obsessor fica junto com ele até exaurir a última gota de energia dele. E a doença é a mesma coisa. O obsessor fica, não é um, são vários, porque eles vão mudando. Opa, é uma oportunidade, aqueles espíritos que não têm esclarecimento, né, eles vão se agregando. Então, vão depositando aquelas larvas espirituais, que depois, para tirar aquilo, precisa de um trabalho muito prolongado, cirurgias espirituais que acontecem nas câmaras de passes. Então, temos que ter cuidado, temos que cultivar coisas boas, e não isso não serve, vai encher o nosso jardim de erva daninha. Como é que chama aquela erva que tem raiz de 4 metros? Tiririca, que tem uma raiz de 4 metros, né? Que até é deputado agora, Tiririca. Nós vamos encher para arrancar aquela raiz de 4 metros, gente, vai ser uma dificuldade, né? Deixa a semente e vai embora, não tem como fazer. Então, o que nós precisamos
Porque nós precisamos sempre nos lembrar daquilo que falamos, da tal de reforma íntima, né? Como diz o Chico, nós não podemos mudar o nosso passado, mas podemos fazer um novo futuro. Vamos começar agora. Ora, se nós estamos assim, poxa vida, olha, obrigado José Carlos de Luca, se nós estamos assim, você me abriu os olhos. Né? Obrigado de ter colocado essa pessoa aqui para falar aquilo que você escreveu. Porque estão abrindo os olhos, vamos começar agora, vamos mudar tudo. A mudança vem assim? Não é assim. Nós não estamos aqui encarnados e de repente nós falamos assim, ok, pronto. Nessa encarnação eu já vou subir as esferas superiores. Não é assim, não sobe as esferas superiores. É tudo gradativo, no mundo tudo é um processo. Nós temos que começar agora. É um exercício. É um exercício. Nós temos que fazer. Eu sempre cito o exemplo do Benjamin Franklin, inventor do para-raio, né? Que era um mestre maçom, e ele fez o seguinte, ele fez fichas, né? Fichinhas com seus defeitos, né? E cada vez que ele incorria naquele defeito, ele era na ficha dele, anotava, hoje fiz isso daqui, né? Aí todo dia ele falava, olha, fiz isso daqui, hoje eu não vou fazer isso, né? Mas assim, ele foi se melhorando. Nós não precisamos fazer ficha, nós temos essa ficha mental, o arquivo mental. Então vamos começar agora, a reforma íntima, vamos começar trabalhando todos esses bons sentimentos, vamos lembrar, olha, importante, sabe o que é importante? É reler as obras de André Luiz. Importante reler o Nosso Lar, mas eu vi o filme, não, mas lê o livro. O filme você viu, lê o livro você vai ver que tem coisas fantásticas, aí vai, lê o Mensageiros, né? E assim por diante, assim você vai vendo, você vai relembrando tudo isso, né? Então, meus queridos amigos, irmãos, vamos nos lembrar o seguinte, que nós somos os jardineiros da nossa própria vida. E que o amor é o alimento das almas. Vamos trabalhar o amor, trabalhar a fraternidade, olhar com otimismo esse mundo que está aí, olhar com alegria, porque nós somos o fermento da terra, nós temos que trabalhar. Entendeu? Jesus começou com 12 apóstolos. Olha aqui quanto nós somos. Olha, nós estamos aqui. Quantas pessoas aqui, quantas nos vendo pela internet, quantas em outros centros espíritas. Vamos dar o exemplo. Não adianta falar, não, eu vou no centro, eu vou na Casa do Caminho, e lá, nossa, escutei uma palestra, puxa vida, foi tão boa, e aí? E aí? Né? Vamos começar, então, a colocar mãos a obras, né? E que Jesus nos abençoe, nos ampare, sempre que possamos estar sempre em sintonia com a espiritualidade superior, e que possamos ser bons jardineiros, né? Do nosso próprio jardim, do nosso próprio pedacinho, né? Que Jesus nos abençoe. Bom, gente, agora chegou aquele momento que todo mundo gosta de participar, né? Nós vamos fazer as perguntas para o José Roberto. Alguém que quiser fazer alguma colocação. A primeira pergunta, eu vou pedir licença para vocês, que veio através da internet. Pois é do Fábio da Silva. Ele pergunta, por que não consigo amar meus semelhantes? Puxa vida. Ele caprichou, né? O Fábio? Fábio. O Fábio, é o seguinte, meu querido irmão. O amor é uma coisa que nós temos que desenvolver. É um exercício do amor. O amor não brota espontaneamente. Nós temos quando nós fomos criados, nós temos sementes de virtudes. Só sementes. Essas virtudes têm que ser desenvolvidas. Essas sementinhas têm que ser, no nosso jardim aqui, tem que ser plantada, cultivada. E o amor é isso. O amor tem que ser desenvolvido. E o amor, quanto mais você entra em sintonia com o mundo superior, com a espiritualidade superior, quanto mais você segue os ensinamentos de Jesus, porque nós não temos o hábito de ler os evangelhos, né, Marcos, João, Lucas e Mateus. Temos que ler o evangelho. Se for o caso, temos que ler até o Velho Testamento, mas temos que ler o evangelho principalmente, e procurar no livro dos Espíritos todas as orientações que nós temos. Nós falamos do quarto livro, que é de Esperanças e Consolações. Ali é um repositório de sabedoria enorme.
e temos que exercitar. O amor é um exercício. Como Jesus disse no mandamento maior, né, que reúne amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, todo o seu entendimento, e todo o seu coração. Né? Então, isso é assim que nós temos que fazer. Não há uma receita, né, para, de repente, um amor desperta. É o exercício e uma conquista. Né? É isso. Obrigada. Mais alguém, gente? Pergunta, colocação, né? Como você explanou, a ideia realmente de você sempre evoluir, né? Então você tem que fazer dentro de você, no teu pensamento tem que ser sempre forte para o melhor. Aí isso vindo, né, estando voltado para o melhor, tudo vai acontecer mais fácil com você. Inclusive até o exemplo que você deu da profissão. Realmente você vem, de repente, você fez a escolha para ser um caixa, mas você pode progredir. Entendeu? Durante a tua existência você pode progredir e virar um gerente, um diretor do próprio banco, entendeu? Desde que você tenha um pensamento firme no propósito, está melhor, né? E quanto falou da maldade, das reencarnações, de repente é interessante para a gente trabalhar também para evitar as reencarnações, certo? A gente sabe que vai ser necessário porque nós não somos perfeitos, mas nós podemos diminuir ela, estando sempre voltados para o bem e para o amor. Diminuir a nossa carga, né? Vamos diminuir essa carga, porque se puder diminuir aqui, é bom, né? Aqui é bom. E temos que fazer, porque não adianta nós aprendermos, né? Aprendemos, tem que praticar, tem que diminuir a carga. Não. Mais alguém? Não? Ah lá. Usando o jardim e falando no amor, e não só no amor, mas como outras barreiras que nós temos, né? Com outros defeitos que nós temos, mas a gente pode dizer que é como se fosse uma própria flor, que ela vai quebrando as camadas, né? Até desabrochar. Então, eu acho que o ato da gente estar aqui aprendendo, a gente está lendo um livro, são todas são ações que fazem com que essas camadas vão aflorando, né? E usando a semente que você falou. Com certeza, é assim que é, né? É um processo gradativo. Nós temos que ir desenvolvendo, né, gradativamente esse processo. E as coisas não acontecem do dia para a noite, assim, de uma hora para outra, né? Não existe isso. Tudo na vida é um processo. A criação do universo é um processo. Nós não entendemos o universo, né? Nem nessa fase de compreensão nós não vamos entender nunca, né? Mas a criação do universo é um processo. Tudo é um processo. A criação do nosso planeta foi um processo. O desenvolvimento do nosso planeta é um processo. A nosso próprio desenvolvimento, né? Desde que fomos criados sem conhecimento e simples, nós estamos num processo também. Então, eu lembrei de uma coisa, né? A primeira pergunta que apresentou que não consegue amar seus semelhantes, os outros. Primeiro, antes do amor, nós temos que exercitar a tolerância, né? A indulgência, a calma, a paciência. Então, um de cada vez. Quando você se tornar mais calmo, você passa para o seguinte. Faz um... Igual Benjamin Franklin. E coloca ali. Eu sou paciente? Não. Então eu vou exercitar a paciência. Eu sou indulgente para com as falhas alheias? Não. Mas eu também tenho falhas. Então eu vou começar a ser indulgente, modificando a mim mesmo. E assim por diante você vai conseguir amar. Com certeza. Não é? É isso. Sabe as palavras, é por isso que a Matilde é a nossa mestra, né? Tem alguém cutucando aqui para falar. Então fala. Bom, Zé Roberto, nós sabemos que realmente falar de amor não é fácil, né? Não. O amor ele se apresenta de várias formas, de várias facetas. Mas resumindo, o amor, na verdade, é o bem em movimento, né? E nós temos uma dificuldade, às vezes, de colocar isso em prática. Porque, na realidade, eu costumo dizer que o amor, o bem dá trabalho. E muitas vezes nós não estamos dispostos com esse trabalho, né? Pelo nosso egoísmo, pelo nosso materialismo, né?
nós não estamos dispostos a ter um trabalho com alguém próximo, com alguém que necessita desse trabalho. Nós estamos naquela zona de conforto, né? Então nós ficamos por ali observando, né? Como você falou, 3%, os espíritos falam que 3% da humanidade estão propensos muito ao mal. 3% estão muito propensos ao bem e fazem o bem. Só que nós temos 94% que só ficam olhando, assistindo Big Brother, mais ou menos, né? Não é bem assim, não é bem então, assim, não. Mas tudo bem, maneira de dizer, né? Então, o que acontece? Se a maioria do pessoal realmente, né, estivesse envolvido com o bem mesmo, né, é que realmente às vezes nós ficamos naquela zona de conforto. E o bem realmente dá trabalho, você tem que se dispor. Quando nós queremos fazer o bem, nós temos muitas vezes que abrir mão de outras coisas. E aí nós encontramos uma dificuldade de abrir mão daquela nossa zona de conforto. Na realidade, o Roberto, só corrigindo, na verdade, as pessoas voltadas para a prática de bons sentimentos são 95% da população, é assim mesmo que, porque existem, o que nós não podemos julgar é o seguinte, que todos nós somos imperfeitos, né? Então, não é pelas imperfeições que nós temos que entender esse lado, nós temos que entender que existem imperfeições, mas as pessoas têm muita tendência para o lado do bem. Mesmo a prática do bem, né, como você colocou, essa zona de conforto, são os neutros, né? Eles não têm assim, o livro dos espíritos explica bem, né? Aqueles espíritos neutros que não querem nem uma coisa nem outra, existem, né? Mas, na verdade, esse nosso companheiro que falou a dificuldade de amar, só pelo interesse que ele tem em demonstrar em amar, ele tem uma tendência para amar. Exatamente. Ele tem uma tendência, ele está procurando amar. Ele tem essa dificuldade de entender como é que ele vai amar, mas ele tem essa tendência. Então, isso que os espíritos dizem, que 95%, 97% tem essa tendência. Tem essa tendência. É a semente divina, né? Como a Leda lembrou, como eu falei aqui na explanação, existe a semente divina. Então a pessoa, ela tem que descobrir formas de desenvolver esse amor. E esse amor, olha, a história está permeada aí de exemplos. Olha, esse aqui é um exemplo do Paulo de Tarso. Ora, o momento que ele chegou para entender Jesus e para desenvolver todo aquele amor. E todas as epístolas que Paulo escreveu, e todos os ensinamentos de Paulo é voltado para fraternidade. E quando nós falamos em amor, a própria tradução em aramaico, em hebraico, ela se confunde amor com caridade. Amor com caridade. Se você faz alguma coisa, por mínimo que seja, você está amando. Exatamente. Passou alguém que lhe pediu um pedaço de pão, você deu, você está amando. Você está amando, é o exercício do amor. Alguém que precisa de uma roupa, você está dando, é o exercício do amor. Se você vai lá com os moradores de rua e dá um copo de café com leite, é o exercício do amor. E no momento que você faz isso, você vê que é um movimento, sabe, um movimento interno, um movimento do seu mecanismo espiritual. Você vê que aquilo se movimenta, que aquilo vibra. Né? Então o amor é isso. O amor, toda vez que você faz alguma coisa em benefício de alguém, você está amando. Eu não amo a pessoa. Não, você ama sim. Você não percebeu ainda. Até esse nosso companheiro que fez essa pergunta, até agradeço a tua colocação, porque talvez sirva para ele também como uma resposta. O bem em movimento. Exatamente. Exatamente. Quando você chega no metrô, você dá passagem para alguém de mais idade, ou alguém que você se levanta e dá o banco para ele sentar, é um ato de amor. É um ato de amor. Todas as nossas atividades sempre podemos exercer. Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Isso daí é importante, né? Porque quem fala aqui na frente não pode fazer isso não. Se alguém vê, fala, pô, aquele camarada que falou lá. Esse daí fala uma coisa e faz outra, né? Não é assim não, né? Ó, vê.
Mas você vê uma coisa, né? Que quem fala aqui aprende mais do que quem está desse lado aí, com certeza, viu? Mais alguém, gente? Não? Então, Zé, muito obrigada, viu? Foi muito bom mais uma vez, né? Então, gente, aproveitando, né, todas essas palavras, tudo isso que nos foi dito, a colaboração, né, de todos os que falaram. Então, nós vamos passar agora para aquele momento em que é o mais importante para nós, que é o momento de doação. Essa parte das nossas vibrações de amor, né, mais uma vez prova que nós somos capazes de doar aquilo que temos de melhor. Então, nós vamos pensar naqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, qualquer que sejam elas, que eles possam receber o conforto, o amparo e a proteção divinos. Vamos pedir amparo e proteção para todos aqueles irmãos que estão privados de uma moradia, que moram nas ruas, ficaram sem suas casas, seus lares, e dividem seu espaço com os carros, ônibus, chuva, frio, vento, sol. Só que tem sempre a seu lado seus cães amigos, né, ajudando na companhia e fazendo com que eles não desistam desta jornada. Vamos pedir amparo e proteção para todos aqueles entes queridos, né, nossos, encarnados e desencarnados. Vamos pedir por aqueles que estão nos hospitais, passando por dores físicas, que eles possam sair desse estágio o mais breve possível. Os nossos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, que eles não sejam esquecidos, que seus familiares sejam conduídos pelo amor e possam visitá-los, possam lembrar deles. Que as crianças que estão em orfanatos consigam a oportunidade bendita de encontrar paz. Que essas pessoas que, por não poder gerar seus próprios filhos, possam dar a oportunidade para que essas crianças tenham um lar de verdade. Vamos pedir amparo para os nossos irmãos que estão nas cadeias públicas, nos presídios, que eles possam pensar em tudo o que fizeram e que saiam de lá refeitos, prontos para encarar a sociedade novamente. Vamos vibrar por todos os trabalhadores aqui da casa, por aqueles espíritos amigos que nos acompanham, que estão sempre ao nosso lado, os nossos mentores, protetores. Vamos pedir licença para a espiritualidade para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para que eles possam encaminhar para quem esteja necessitando mais. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos passar para a parte dos passes. A gente pede para que vocês fiquem em silêncio, tá? Para nós darmos continuidade ao trabalho. Muito obrigada.